Meus amores, vamos continuar então, vamos trabalhar história. E ainda falando do período democrático, das conquistas, né, dos direitos das pessoas em relação ao voto, em relação à escolha dos representantes, o que seria então uma nação feita com cidadania, uma nação democrática. Vamos ver tudo isso hoje com a conquista do voto feminino, certo? As mulheres conquistando espaço. Como que foi? Não foi fácil. Teve luta, teve muito sufoco, sabe? No início de tudo isso, mesmo sendo uma nação já com grito de independência, mas ainda as mulheres sofriam é, abusos e restrições na vida política. Mas isso passou, então foi conquistado o direito de voto das mulheres. E vocês vão ver e conhecer como que foi essa história, então. Vem comigo, abra seu livro de história. Hoje nós vamos trabalhar nas páginas 99 até a página 101. Poucas páginas, mais uma explicação, mais uma conversa aqui, que vocês prestem atenção na leitura. Tudo que eu falar, sublinhar, vocês também sublinhem aí no livro de vocês. Certo, pessoal? A conquista do voto feminino, certo? Como vimos, há eleições no Brasil desde 1532, certo? E a partir do período republicano, iniciado com a proclamação da República em 1889. Então, acontecem eleições, mas, como vocês já estudaram, nós já falamos sobre isso, vocês já conheceram a história de restrição de mulheres, de pobres, escravos, pessoas que não tinham o sangue europeu não votavam, certo? Então, veja bem. Porém, no início desse período, apenas os homens com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever podiam votar. Ou seja, somente uma parcela pequena das pessoas votavam. Não era todo mundo que sabia ler e escrever. Ler e escrever era assim um fato para as pessoas que tinham poder, que tinham aquisição. As pessoas não sabiam ler e escrever, como hoje a maioria das pessoas são alfabetizadas, certo? Então, não era dessa forma antigamente. As mulheres, desde os tempos coloniais, desde a época lá do passado, elas continuavam sendo obrigadas a cuidar da casa e não podiam participar das eleições. Mulher servia para cuidar de casa, cuidar de filhos e só. Não era nem tida como cidadã. Não tinha seu direito. Essa proibição também ocorria nos outros países do mundo. Como também, porém, essa história mudou. Mudou e generalizou tudo. Mudou geral. Após muitos protestos e lutas das mulheres, finalmente o voto, né, o direito de votar foi conquistado, então, pelas mulheres. E elas passaram a fazer valer os seus direitos nas urnas. Além disso, a partir da conquista desse e de outros direitos, as mulheres passaram a estudar mais, elas tiveram direitos de estudar, direitos também de exercer novas funções na sociedade, de conhecer outros lugares, certo? De ter voz ativa e de contribuir para o bem-estar de todos para a construção da democracia brasileira. Então, as mulheres passaram a ser vistas no mundo, a partir de então de ser liberado o voto. Aí surgiram as mulheres que trabalhavam na política, né? As senadoras, as vereadoras, governadoras, presidentes, né? E assim por diante. Então as mulheres começaram a ter voz ativa. E isso foi começando aos poucos até hoje ser como vocês veem hoje em dia. Na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, certo? E vocês conhecem aí como que está o mundo politicamente falando. Então, uma mulher vota,
para a eleição de novos membros do parlamento após a Revolução Brasileira em 1930, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, maio de 1933. Então, é a mulher que está votando. Essa foto aqui, ó, ela foi tirada e colocada no livro, porque a partir desse momento, pessoal, a mulher teve direito de também colocar ali as suas ideias em jogo, certo? E olhar o mundo de uma outra forma. São períodos importantes que vocês devem prestar atenção na explicação, na fala e na leitura do texto, certo? Compare a situação da mulher na sociedade colonial e na sociedade atual. Bom, é bem diferente. Na sociedade colonial, as mulheres não tinham direito a nada. Elas tinham que arrumar a casa, cuidar dos filhos, ficavam isoladas, não participavam de nada que era destinado à política. Direitos, então, não tinham, certo? E hoje, as mulheres estão à frente de muitas empresas multinacionais, empresas à frente da política, estão à frente no mercado de trabalho, estão se equiparando aí às profissões, certo? Que antigamente eram só de homens, agora as mulheres também estão tomando conta. Então, abriu o leque, certo? E elas têm também os direitos também que não eram reservados a elas no período colonial, que é o direito de se expressar, de votar, de participar da política e da democracia brasileira. Então, olha, na sociedade colonial, as mulheres eram obrigadas a cuidar dos afazeres da casa. Elas não tinham direito à participação política. Elas não tinham. Era somente para cuidar da casa dos filhos. Na sociedade atual, as mulheres conquistaram o direito de votar, de estudar, de trabalhar, de exercer novas funções na sociedade, que eram direitos exclusivos dos homens. Aí eu fico pensando assim, isso é ponto de vista meu, tá? Será que isso foi bom? Hoje as mulheres fazem tantas coisas, né? Ainda tem que cuidar das coisas da casa. Então aumentou aí a carga horária de trabalho, o estresse, né? E o peso, né, de ter ganhado liberdade lá fora. Porque aí acabou que nós ficamos sobrecarregadas. Mas é assim, né? É o preço do progresso. Leia o trecho abaixo, é uma reportagem, e você vai responder as questões. Veja, de fato, não era apenas por um voto que as mulheres, ao longo dos anos, lutavam. O grande pano de fundo da insatisfação feminina, na verdade, era a própria cidadania. A exclusão da mulher dos exercícios, né, dos seus direitos políticos enquadrava o grupo feminino como cidadãos de segunda classe, que tinha sua representatividade cerceada pelos interesses masculinos, impedida pelos interesses masculinos. Quando você fala segunda classe, você está falando que é uma classe com menos favorecimento, certo? Vamos fazer a comparação aqui. Você vai viajar e você tem a escolha de viajar com primeira classe e segunda classe. Primeira classe, você tem direito a tudo, certo? Alimentação, bebida, tem mais espaço, são menos pessoas, as poltronas mais aconchegantes. Na viagem de segunda classe, talvez seja mais apertado, não tem tanto oferecimento de comida e bebida, e as poltronas talvez mais enrijecidas, mais duras. Então, seria melhor viajar de primeira classe, que era, né, assim, algo excepcional para a época. Aí você vai no açougue. Presta atenção à comparação que eu estou fazendo entre primeira e segunda classe. Você vai ao açougue e pede, por exemplo, 1 quilo de carne de primeira. Ela tem um valor X. Aí você vê o preço do quilo da carne de segunda. Ela tem um valor X, porque ela é mais dura, porque ela talvez seja de uma outra parte do gado, um gado mais velho. Então, ela é mais barata. Então, comparou a mulher sendo segunda classe e os homens primeira classe. Quer dizer, a mulher era menos inteligente, era menos capaz, era não tinha suas habilidades,
certo? Então, ela estava sempre aquém dos homens, sempre atrás. Então, essa comparação foi muito feita durante anos aí e não foi legal. Agora vem a pergunta, e é balãozinho, então é apenas oral. Ouça aqui a resposta. Se você quiser registrar, tudo bem, mas não há necessidade. O Brasil poderia ser considerado uma nação democrática, caso o voto feminino não tivesse sido conquistado? Se o voto feminino não tivesse sido conquistado, onde que estaria a democracia? Aonde que estaria o direito de ir e vir, de exercer direitos de igualdade? Então, o Brasil não seria nação democrática, seria simplesmente uma mentira nacional. Nação democrática é onde todos os cidadãos têm direitos à participação, no voto, na escolha da política, ao exercer da profissão, certo? E se não tivesse tido isso, essa melhora, essa amplitude aí nos direitos, o Brasil não seria uma nação democrática. Então, olha, quando eram consideradas... Deixa eu tirar minha imagem daqui, que está na frente. Ok. Quando eram consideradas cidadãs de segunda classe, as mulheres não tinham a oportunidade de participar da vida política, ou de fazerem a vida política, ou de representarem, né, o cenário político do país. Isso é um absurdo. A conquista do voto feminino modificou esse contexto, pois a partir dele, né, dessa conquista, desse passo dado, né, desse direito reservado às mulheres, elas passaram a fazer valer os seus direitos como cidadãs e equipararam aí as classes. Não tem nada disso. Mulher é primeira classe também, homem primeira classe também, e pronto. Não dividiu aí por causa de sexo, certo? Aponte a relação entre a conquista do voto por parte das mulheres ao conceito de cidadania. Bom, cidadania é o direito de exercer todos os papéis, né, na política, iguais, certo? Sem distinguir raça, cor, religião, sexo ou situação financeira. Então, veja bem, como cidadania prevê a igualdade de direitos, privar qualquer cidadão que seja de exercer o voto seria impedir o conceito de uma nação democrática. Aí não seria nação democrática, seria uma nação vestida de democracia, porém, tudo dentro, tudo embutido, era exclusão de direitos. E isso não pode acontecer, certo? Então, vocês viram que a luta das mulheres, pessoal, foi de grande importância, de grande valia, não só para ter os direitos de voto, mas sim de equiparar as duas classes. Homens e mulheres são iguais perante a sociedade, perante os seus direitos, porque hoje as mulheres conquistaram um grande espaço e que não tinham antigamente. Então, esse é o melhor de tudo, essa é a melhor conquista, equiparar-se, não ser mais destinada à segunda classe, a classe mais fraca, a classe mais pobre, a classe menos favorecida, menos capacitada, certo? A classe das mulheres e a classe dos homens, classe de cidadãos, juntos, primeira classe. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de história, um pouco mais aí sobre a história do Brasil, da democracia e das conquistas, certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Agora vocês terão, depois do recreio, aula com a professora Keila. Então, não postem as fotos das nossas atividades juntamente com a aula da professora. Deixe terminar a aula dela para depois vocês postarem as fotos. Combinado? Um grande beijo e até amanhã.